Saudações, caríssimos amigos do Converge. Declaro aberta mais uma sessão deste podcast. Bom dia, boa tarde, boa noite, Rodrigo. Boa noite! Vietnã! Olha, boa. Mas na verdade eu tô falando isso aí mais por causa do declaro. Declaramos abertos mais uma grande... Eu tô tentando emplacar uma frase de efeito pra abrir. Pô, continua só no caríssimos que a gente começou desde o começo, velho. Eu tô inovando. O conservador não inova. Ai, meu Deus do céu. O conservador sabe a hora certa de inovar, ele só não destrói o que ele já construiu. Mas se você não construiu nada, como você vai destruir? A gente já construiu, pô. Não construímos nada aqui, esse pode 16 podcasts. Quase todos diferentes na introdução, convenhamos que o meu não é diferente. Não é. As suas também são diferentes e só muda o que você fala, poxa. Exato, mas eu tenho a minha entonação. Ah, mas então, o meu ânimo, pô. Discussões à parte, tá? Começamos mais um podcast. Então, nem mal começou, já. Tô batendo o recorde da braveza. Eu já vou começar bom dia. Me pareceu os áudios lá, cabreiro. A gente nem falou disso, eu já tô puto. Olha, as chances disso acontecer são grandes. Ai. Bom, estamos aqui mais uma vez, mais uma quarta-feira. Então já peço para você que nos ouve pelo YouTube, deixe o seu gostei, compartilhe com seus amigos, se inscreva no nosso canal, nos siga nas nossas páginas do Instagram, @Convergere, tem também os nossos perfis pessoais lá também. Então nos sigam e aproveitem o podcast de hoje. Isso aí. Qual é o tema de hoje, meu caro Rodrigo? Olha, o tema de hoje é uma coisa muito fácil de lidar e é uma coisa bem verdadeira. É mentira. Acredite, eu estou mentindo. Tinha aquelas brincadeiras de escola, né? Aí a frase, escrevendo dos dois lados de papel. A frase do lado de trás é verdadeira, aí do outro lado a frase de trás é falsa. Eu quero ficar ouvindo. Nunca sabia qual que era certa. Mano, como criança perde tempo, né? Pois é. Inclusive já tenho até uma ideia pro nome desse podcast. Eu vou deixar até recordado aqui já. É mentiras de verdade ou verdade de mentira? Não gostei não. Tá merda. Eu também não gostei do recordado, vamos deixar gravado. Poxa vida, ou inglês ou português, os dois não dá. Olha pra mim. Os dois misturando uma bosta. Ok, tá. Tá, já peço desculpa pela minha voz estar uns 2 tons mais grave, que hoje eu estou rouco, mais uma vez. É, o bom que ele tá com uma voz mais de veludo. Espera. Bom. Rádio Cidade 105 FM. Tá entregando demais, filho. Cara, eu ouvia muito jogo de São Paulo. Em São Paulo, volta pra dentro desse armário, filho. Joga a chave fora. Me Você ia deixa, pra Rodrigo. Campinas também? Não. Bom, só fazendo um parêntese aqui. Campinas, o estádio da Ponte Preta chama Brinco de Ouro da Princesa. Olha. Não sei se você sabe. Mas... Olha, rapaz. Assim fica difícil de defender, campineiro. Ouvintes de Campinas, não venham pra Jundiaí com represálias. Acredite, a gente não vai tomar água. Mas o que eles vão zoar? Vão chamar a gente de comedor de pão de coxinha de queijo? Mas é. E tomando tubaína ainda. Chama de caipira? Também são, pô. Verdade. Enfim, a mentira. Então, como o Rodrigo gosta de fazer, começar falando de alguma coisa, dizendo aquilo que ela não é. Então, Rodrigo, aqui eu faço como Pilatos. O que é a verdade? Já que é o contrário de mentira. Quem é a verdade? Bom, a verdade basicamente é a realidade. É aquilo que de repente... Bom, eu tenho a minha frase que é quase um trava-línguas, né? Que o que é o que não pode ser. Porque, querendo ou não, existe a verdade. Existem várias verdades, Rodrigo? Sim, existem várias verdades. Só que, basicamente, existem 2 tipos de verdade. Uma verdade objetiva e uma verdade subjetiva. Porque isso é para todas as coisas. Tudo tem o seu objeto e tudo tem o seu sujeito.
Por exemplo, quando a gente faz um exame de consciência ou estuda, sei lá, moral, baseado nos 10 mandamentos. Quinto mandamento, não matarás. Existem, essa parte é a verdade, é a regra objetiva, é o objeto material, né, que nós falamos. Sim. E tem o objeto formal, ou até se você quiser a parte subjetiva, que são as atenuantes e as agravantes. Então, tudo isso, tem muito um grande depende, na verdade? Tem, só que ela está sempre na parte dos acidentes. Em essência, a verdade ela é sempre objetiva. Só que, claro, o bom entendimento, o pensar bem, é encontrar formas de chegar à verdade ou simplesmente trilhar o caminho para chegar próximo a ela. E aqui a gente pode fazer um paralelo com o significado da palavra filósofo. Por que é um filósofo? Por que é filosofia e não sofia? Por que existem os sofistas e os filósofos? Bom, quem primeiro apareceu com o nome filósofo foi Pitágoras. Né? E philos sophos, né? Philosophos é o amigo da sabedoria. O sábio é o sophos. Só que acontece que a filosofia, pasme, é um grande saber de não saber. É uma curva assintótica. O que é uma curva assintótica? É aquela curva que você faz que vai chegando pertinho, pertinho, cada vez mais pertinho, mas nunca toca o último ponto mais alto. E sempre o gráfico vai aumentando, né? Exato. Ela é o sobe suplício de Tântalo. Uhum. Conhece o suplício de Tântalo? Sim. Bom, para você ouvinte que não conhece o suplício de Tântalo, Tântalo é um personagem da mitologia grega que ele foi condenado ao inferno. E o suplício dele era passar a eternidade, né, sofrendo de fome e sede. Só que detalhe, ele ficava com água até o pescoço. Quando ele abaixava para tomar, o nível da água baixava até o chão ficar seco. Tinha uma maçã pendurada em cima dele. Quanto mais ele pulava e esticasse o braço, mais a maçã se afastava dele. Esse é o suplício de Tântalo. E essa é a filosofia. Quem acha que não, a filosofia é você saber todas as coisas. Não, isso é sofista. Por que isso que existe o sofista? Que ele já parte do pressuposto que a verdade é toda relativa, que não existe nada que seja objetivo. Exato. E essa é a grande questão da filosofia no dia de hoje, né? Porque até o niilismo, a negação de toda a verdade, de achar que a própria filosofia é uma coisa ultrapassada, é coisa de Piat Play do século XVIII para frente. E a partir do momento que a gente assume que a verdade é relativa, acabou, né? Se a verdade é relativa, ela é relativa em relação ao quê? Como diz o Chesterton. Eu tenho uma melhor. A verdade é relativa. Não existe verdade, existe a minha verdade e a sua verdade. Verdade? Isso é verdade ou não? Sim. E aí que tá. Duas questões de Aristóteles para você fazer uma análise. Você tem que usar sempre o princípio da não contradição e o do terceiro excluído. O que diabo é isso? Uma coisa não pode ser não pode ser e ao mesmo tempo não ser. Ou pode ser uma coisa e ao mesmo tempo ser outra. Né? Então não existe uma terceira opção. Por exemplo, ou é preto ou é branco, não existiria um cinza. Né? E a gente encontra 4 tipos de impossibilidades, sabia? Primeiro tipo de impossibilidade, a impossibilidade absoluta ou metafísica. Como assim impossibilidade metafísica? É você ver que uma coisa ela não pode ser e é absurdo você pensar que ela pode acontecer. Né? E além disso tem a da própria natureza, ou a física, né? Tipo, a natureza é de um jeito. Você não pode simplesmente transformar a natureza ao seu bel prazer. Né? E ainda tem aquela Ai, caramba, me falhou a memória agora, eu tinha até anotado que está no meu livro do Critério, que eu tô lendo. A verdade metafísica, a verdade natural, e também tem a do bom senso, né? Porque tem coisas que você olha... Tem a natureza, tem a mecânica, tem a física, mas muitas vezes você só conhece aquilo empiricamente. O que é um conhecimento empírico? Você conhece pela experiência, mas é pela experiência que não é uma experiência de laboratório. A partir do momento que passa para esse conhecimento, ele é um conhecimento científico. Né? Por exemplo, o que é um conhecimento empírico? É o lavrador que sabe se vai chover ou não por causa do céu. É aquele que sabe que o ano vai ser bom ou vai ser ruim pela forma, pelo comportamento da natureza. Sem os grandes estudos meteorológicos e tal, sabe ali na experiência no dia a dia.
Isso, e as pessoas elas têm um certo fetiche por querer explicar todas as coisas, né? Porque, poxa vida, quer ter conhecimento. Tudo só é verdadeiro aquilo que é explicado. Claro, você pensar, você provar que não existe metafísica porque você não tá vendo, porque você é burro. Porque, ó, ausência de evidência não é evidência da inexistência. Nossa. Pronto, bugou o cérebro dos garotos. Não, é sério. Ó, todo ateuzinho militante, ele fala, não tem como você provar que Deus existe. Então Deus não existe. Cacete, me prova que ele não existe. Olha, foram 10 minutos pro Rodrigo ficar puto. Olha. Here comes a new record. Pois é, tô ficando cada vez mais rápido. Ai. Bom, vamos lá, peraí, deixa eu pegar aqui. Possibilidade. Vamos lá. As impossibilidades, ou ela é metafísica, ou absoluta, física ou natural, ou moral. Né? Moral é da questão do ato. É impossível alguém praticar tal ato. Além disso, decorre que eu falei do bom senso. Que é desse você saber pensar. E para você encontrar uma verdade, você tem que primeiro pensar o para que aquela coisa existe, o porquê que você quer fazer uma coisa. Né? Para você saber o que uma coisa é, você tem que saber o que ela não é. Para saber o que pode ser feito, você tem que saber o que não pode ser feito. Né? E assim é a vida. Sim, e a questão da verdade também é algo que está muito em pauta, né? Ultimamente, principalmente quando o pessoal fala das artes do belo, fala que é do bom, belo e verdadeiro. Né? Então, a verdade, ela por si só, ela é bela e ela é incólume, ela é pura ali na sua essência. Você vê realmente a coisa como a coisa é. Ou seja, a verdade, ela tem essas características. Sim, mas a verdade nem sempre é bela. Então, mas a beleza em si está no refletir do ser. No refletir do ser na sua integridade. Então, as características da beleza, ela tem que ser íntegra, ela não pode ser obscura, ela tem que ser clara, né, que é o contrário de obscura, e ela precisa não estar corrompida. Então, ela precisa ter essas características para ela ser bela. Então, Carlos Nogueira. Útil. Sim, e bom, o que acontece? Por mais que uma coisa ela possa até ser feia, mas por ela ser de verdade, ela tem a sua beleza. Não quer dizer que a beleza seja subjetiva, nem relativa. A beleza é objetiva, como diz Sir Roger Scruton. Né? Então a beleza é objetiva. E a beleza, ela é de verdade. Ela não tem... Quando você olha uma coisa bela, quando você contempla a Mona Lisa, tem aquela sensação, poxa, isso é uma arte. Quando você olha a Capela Sistina, quando você chega na Praça de São Pedro ali, nossa, você vê a catedral. Mano, você olha uma igreja bonita. A gente chega aqui na catedral, a gente já fica babando. No santuário eucarístico, ali a gente já fica bobo olhando. Ou nas capelas do Verbo também. Pois é. Então, porque essa beleza também convida a oração, convida a você refletir. Então, a arte ali disposta de uma forma boa, bela e verdadeira, ela te traz e fecha esse ambiente. Mas e quando a verdade ela não é bela? Por exemplo, a verdade nua e crua. Aliás, você sabe de onde vem essa verdade nua e crua? Não, essa... É um conto, não é bem uma fábula, é um mito, não lembro a origem agora de cabeça, que eu vi por um post já antigo do Instagram. Alguém convidou, não lembro qual outra agora, alguma coisa agora, convidou à vontade para dar um mergulho. E a verdade, ela teve que se despir para tomar esse mergulho. E essa outro aspecto entrou e tomou banho com ela. E na hora que saiu, pegou as roupas dela e ia dar verdade. Ah, sim. Daí... Eu vi esse... Então, daí a verdade saiu por aí nua e crua. Pra você ver. E a verdade, normalmente, ela liberta. Ela sempre te liberta. E sabe por que a verdade liberta, Bruno? Porque a mentira é uma prisão. De que forma a mentira é uma prisão? A mentira é uma prisão porque você fica refém de algo ou alguma situação ali que te impede de viver a realidade. Ou seja, existe um mundo de fantasia, um what if, né? E what if significa? E se, né? Bom, eu tô com o costume de pensar em inglês também, que sei. Saco. Estou justificado.
Mas Fala além aí. disso, o contrário de verdade nem sempre é essa mentira. Hum. Por que a verdade ela liberta? Porque te tira da dúvida. Não, sim, com certeza. Porque, por exemplo, se você fica na dúvida se uma coisa é ou não é, e você descobre a verdade, puxa, agora eu estou no alívio, eu já sei o que é. E aí você consegue lidar, seja lá o que for. Exato. Se é Por ou mais se não for. desconfortável que seja. Porque nem tudo neste mundo é um continho de fadas, Com certeza. povo aí que dá romantização. Véi, vamos comer um pouco de carne selada, comer as coisas assim. Pô, a vida é muito fácil pra todo mundo, cara. Você falou de carne selada, eu vi uma foto no Facebook. A mulher selou a carne e colocou e serviu lá pro marido. O marido comeu, né? Ela, credo, você gosta de carne assim? Era mais fácil eu ter pego a vaca e ter mordido ela ao vivo, né? Aí eu falei, cadê a vaca? Ué, Cadê a vaca? lógico. Mas é muito bom, cara. Enfim, não é esse o ponto, mas exatamente, a verdade, ela realmente, ela tirando da dúvida, cara. E não tem como. Ou é ou não é. E esse é o grande ponto. E aí, católicos que somos, a gente volta Santa Catarina de Sena. Deus Pai falando pra ela: eu sou aquele que é e você é aquela que não é. Sim, mas por que Deus é aquele que é? Porque ele é o ser por excelência. Porque o não ser, ele é o oposto de Deus, mas não o oposto de Deus. Não quer dizer que seja uma impossibilidade para Deus. É igual aquele paradoxo da pedra, já ouviu falar? Não. Será que Deus pode criar uma pedra tão grande que ele não pode levantar? Porque se ele o fizer e não puder levantar, ele não vai ser todo poderoso. E se ele não puder criar, ele também não é poderoso. Nossa. Como que resolve esse paradoxo? Simples, estamos falando de potência. E poder pode ser uma coisa que pode virar ato. Poder, potência pode virar ato. Mas agora, fraqueza não é uma potência. Fraqueza é uma deficiência. É assim que cancela esse paradoxo. Caraca, é lindo. É lindo pensar de forma racional. Pô, você vê, minha mesa tá cheia de caderno, livro e ficha. E ficha, Não, ficha de... Bom, ninguém vai confundir com ficha de... De pôquer? Acho difícil. Não, com ficha de fliperama, de telefone. Eu acho que ninguém... Ninguém passou por isso. E se passou, é um guerreiro. Você que lembrou e sabe o que é uma ficha, dá um joinha aí. Se você não lembrou, não tá perdendo nada. Eram tempos analógicos. Bom, tempos analógicos. Olha a ficha, olha porque é bicha. Lembra dessas brincadeiras, cara? Tinha. Não. Era sempre assim no Flipper. Bom, Ok. então já falamos o que não é. E agora o que é a mentira? Justamente é o não ser. É aquilo que não é. Ela é uma fantasia, podemos dizer assim? Ela é uma inverdade, que fantasia nem sempre é mal. Sim, verdade, realmente. Porque é possível... Realmente. O que é a fantasia? Sim, é a sim. imaginação. Uhum. Porque não podemos esquecer que tudo que há no intelecto e na memória foi nos apresentado pelos sentidos. Uhum. Correção feita. Então ela é uma inverdade, ela é algo que não é real. E dentro desse processo da mentira, eu estava vendo alguns estudos também de quando as crianças começam a ter esse conceito da mentira. Então, de falar. E isso ocorre em torno da idade da razão ali, dos 7 anos também. Que elas tomam essa consciência plena do que é mentira. E aí começam a mentir justamente para se proteger. Que esse é o primeiro porquê a criança vai mentir. Então, antes disso, mas o que acontece? Antes disso ela pode, quer dizer que antes dos 7 ela não vai mentir. Pode acontecer, mas ela não vai ter a plena consciência daquilo, de que ela está fazendo isso por um motivo. Mas a partir dos 7 anos, as crianças começam a mentir justamente sabendo o que significa e querendo fazê-lo. Porque acabam colhendo o benefício disso, né? Exato, porque às vezes parece mais lucrativo. Então, tem testes lá fazendo com crianças, fazendo perguntas e tal. Então, por exemplo, um pesquisador vai lá e pergunta uma coisa, aí chega o segundo e pergunta, veio alguém antes aqui? E se a criança mentisse, ela ganhava alguma coisa. E aí a maioria mentiu para ganhar o que o outro falou que ia voltar e dar o prêmio ali. Muitas vezes era marshmallow, né? Fácil fazer pesquisa assim. Crianças e doces. Crianças e doces, né?
Mas é interessante também, algo que eu vi ali, eu tava pensando num momento para jogar isso aqui também, mas, por exemplo, por mais que a mentira ela seja uma inverdade, mas trazendo um pouquinho para fantasia também, nada do que a gente pensa a gente não cria coisas do nada. Tudo que a gente cria veio de algum ponto. Então, por exemplo, existem cavalos? Existem. Existem chifres? Existem. Logo, pode existir um unicórnio. Então, surge daí esse tipo de fantasia também. Então, existe um rapaz negro sem uma perna? Existe. Existe touca vermelha? Existe. Logo, temos o Saci. Sim. Esses dois silogismos, eles existem, mas por que existem, por exemplo, essas figuras míticas, como, por exemplo, o unicórnio ou o Pégaso? Porque o Pégaso é um cavalo branco, um corcel, com asas de cisne. Por causa da simbologia que isso tinha. Sim. Que é um cavalo alado, o cavalo já corre. Alado seria melhor ainda, seria mais sublime. O unicórnio, ele realmente é algo raro. Né? Ele é mais concentrado em vez de ser bipartido, como quem tem dois chifres. E realmente, quando surgem, você pode ver, até nos filmes mais novos, quando você assiste, por exemplo, Star Trek, você vê os alienígenas. Eles todos têm traços de coisas que existem na Terra. Por quê? Por causa daquilo que eu já disse no começo. Não existe nada na nossa memória que não tenha passado pelos sentidos de uma maneira ou de outra. Como assim de uma maneira ou de outra? Porque a gente sempre pensa de maneira simbólica. Quais são os menores símbolos que nós usamos no dia a dia? As letras. Porque, por exemplo, se eu te falar elefante, você remete ao animal elefante, mas você também vê como se escreve a palavra elefante. Sim. Então você resume da menor forma possível em uma palavra. Por isso que um exercício de escrita é você conseguir resumir o máximo, resumir uma grande ideia em uma única palavra. Né? Por quê? Porque você consegue pegar o que é realmente essencial. Claro que também existe o outro exercício de você ir desenvolvendo da maior quantidade de adjetivos, que seria o brainstorming também. Simples assim. Certo. E quando a gente fala de mentira enquanto inverdade, não é porque ela não exista de todo, mas é que ela tem alguma impossibilidade dessas quatro que eu falei. Por exemplo, como você vai dizer com todas as letras Deus não existe e afirmar isso peremptoriamente? Porque, bom, é impossível você afirmar categoricamente dessa forma. Porque se você o fizer, você é Deus. E se você está nessa posição, por que você envelhece, por que você morre, por que você passa fome? Por que você não faz tudo o que você quer? Nossa. E aí tem outro problema. O wishful thinking, o pensamento positivo, a maldita lei da atração. Tem gente que acredita nisso com tanta força que eu sinto até dó. Não, teve um episódio, assim, como eu trabalho no serviço público, o serviço público não funciona sem café. Daí teve um dia que a gente não tinha café para tomar. Daí ficou um monte de gente sem café e eu quase mordendo a mesa. Não funcionou? Não, funcionou porque eu sou corajoso, não tava quase mordendo a mesa. Daí tinha um amigo, um cara que trabalha no máximo. Nossa, hoje eu tirei o dia pra não tomar café. Olha, é o universo conspirando a meu favor. E eu, puto da vida, mordendo a mesa, só olhei pra ele. Você é o centro do universo agora. E no serviço eu sou quieto, então daí você imagina como eu tenho esse efeito. O efeito que isso causa. Claro que ele fechou a cara. Não concordo com você, mas não vou defender porque eu vou perder. Droga, não vou tomar café, eu vou tomar um todinho. Porque o cara é gente boa, mas ele acredita nessas baboseiras, velho. Não tem como levar a sério. Acontece. Mas bom, mentiras. Bom, então podemos caracterizar a mentira como uma inverdade, como algo ali que não é. Sim. Então justamente por isso que a gente diz que o diabo é o pai da mentira. Por que o diabo é o pai da mentira? Diga, meu caro. Pode dizer. Ele é da mentira porque ele vai sempre te apresentar uma coisa que é falsa. Vamos pegar Adão e Eva, por exemplo. Quais eram as duas árvores que ficavam no centro do Jardim do Éden, de acordo com Gênesis? Vamos ver quem lê Bíblia agora. Sabedoria e da vida. Da sabedoria e da vida. Como foi que a serpente chegou para Eva para tentá-la sobre o fruto
da árvore do Agora, conhecimento do bem e do mal. agora tudo que passa na minha cabeça e eu comi. Capítulo 3 de Gênesis. A serpente, ela se fia de uma mentira, na verdade? Uhum. Não, ela diz uma verdade. Na verdade, ela pergunta, né? Pergunta se alguma coisa é verdade. É verdade que Deus disse que se você comer desse fruto, você Vai morrer? Ou será como Deus? verdade que Deus te proibiu de comer todas as frutas? Fez essa primeira pergunta. Uhum. E Eva respondeu: não, proibiu apenas de comer a árvore do conhecimento do bem e do mal. Da vida estava reservado, né? Que não disse peremptoriamente, mas estava lá, escondido. Ela falou: ah, não, mas ele não disse, ele mentiu pra você, porque ele tem medo que quando você coma, você creia no conhecimento e seja como Deus. Aí que tá o segundo estágio da tentação. Qual que é o primeiro? A existência do objeto e a circunstância do objeto da tentação. A segunda é o quê? É justamente essa tentação, essa sugestão demoníaca. Ela pega uma verdade, envolve com um contexto que faz com que seja uma mentira. E qual que é o próximo passo? Eva, ela olha para a maçã, vê que ela tem bom aspecto e que seria muito agradável ao paladar. Terceiro estágio da tentação, que é o deleite. E por fim, ela come e oferece para Adão. E esse também pega. Quarto estágio. Quarto estágio é o quê? O consentimento. Então, só é pecado mortal quando há esse consentimento. Porque depois que Adão come, que Deus aparece e que vira a zona toda. Pois é. E deu no que deu. E Adão mentiu? Não. Eva também não. Só que eles, dizendo a verdade, foram injustos. E olha só que coisa. Caraca, E qual que é a mentira mais contada nesse mundo e que é vista como sendo uma coisa tão corriqueira? Não sei. Tudo bem com você? Tudo. Mentira social, né? É. Porque quem responde isso de verdade, né? Tem que ser muito filho da mãe pra responder: nossa, eu tô horrível. Não, tá horrível, cara. Eu tô com vontade de bater na cara de uma criança. Não. Olha, tudo bem, só se for pra você. Tudo bem? Não tomei meu café. Não, essa é bom dia, né? Bom dia. Não é um bom dia. Bom dia, o que tem de bom? Mas aí fica. Por que essa é uma mentira? E por que essa mentira é aceitável? Eu acho que tem uma outra ali que tá pareada com essa. Com o tudo bem. Que é o vamos marcar. Vou ver se eu te aviso. Essa aí também tá junto. Vou ver certinho e te aviso. Também, é justamente essa. E aí, quanto tempo? Não sei o que. Você tá lá ainda? Aquelas conversas de semi-desconhecidos, né? E aí, vamos ver, não sei o que. Vamos marcar. Putz, quem marca? Cara, é por isso que se as pessoas falam vamos marcar pra mim, eu puxo a agenda na hora. Eu falo, quando? Você quer marcar de verdade, a gente já sabe que cada data tá marcada. Então foi assim que a gente marcou pra gravar as coisas. Segunda-feira é dia de gravação. Não é? Claro que a facilidade de eu fazer a agenda e manter não implica nada, né? O fato de ser o meu único dia livre também não tem nada a ver com isso. Eu digo a primeira, não. Cogitamos outras hipóteses. Você tinha, na época, você tinha outros dias que dava pra fazer. Ali, tinha 1 ou 2 que dava. E aí a gente foi manejando. Mas enfim, deu certo. Tá aí. Ok. Segunda-feira sem Converge não dá. Aliás, pra vocês é quarta. Mas a gente grava na segunda, não vou mentir, não. A gente grava à noite, não vem com essa historinha. Não me vem com churumelas. Bom, mas essas são as mentiras mais conhecidas. E realmente, só fazendo um ponto, né? É importante dizer que ainda o demônio tentou com algo que Eva já tinha. Que aí que tá. Ela já era como Deus. Ela estava perfeita ali, sem mácula, habitando e partilhando da presença de Deus. É esse o ponto. É aí que tá. Ela já estava no paraíso. Sim, ela estava no paraíso, mas ela não era como Deus. Ela não tinha o conhecimento do bem e do mal. Ela era pura, era inocente. Tem diferença. Imagem e semelhança. Qual que é a diferença de imagem e qual é a diferença de semelhança? O que é imagem e o que é semelhança? Imagem é aquilo que remete. Por exemplo, uma foto é uma imagem. Uma pintura é uma imagem. Uma estátua é uma imagem. Remete diretamente àquela coisa. Agora, o que é uma semelhança? É aquilo que tem um aspecto
que se assemelha, que se aproxima, mas que não necessariamente é um ícone, né? Por isso, por isso que a gente somos. a gente semos. Por isso que nós somos imagem e semelhança de Deus. Porque nós fomos feitos com essa imagem que remete a Deus, com essa possibilidade de arremeter a Deus. Sim. Certo? Eva não conhecia o mal porque não havia pecado. Então ela não era como Deus. Eva e Adão, eles eram humanos perfeitos, mas eram humanos, não como Deus. E continuavam sendo criaturas inferiores. Sim. Eram inferiores até o anjo, poxa. Por isso que deu a revolta. Por isso que Lúcifer ficou revoltadinho e fez o que fez. Né? Levou um terço junto e... papos metafísicos que não convém ao papo pois agora, é. né? É engraçado, ele levou um terço junto e hoje ele leva a surra de terço, né? Ou um quarto, né? Dependendo se você é mais moderno. Bom, modernistas. Não é só modernista. Eu sei. Eu também rezo no quarto. Eu não, mas tudo bem. Quando eu tô em companhia, beleza. Não, eu gosto de quinta-feira. Quinta-feira é um bom dia pra mim. Também gosto de quinta-feira. Os gozosos combinam bem. Os luminosos também. E engraçado, foi o primeiro que eu decorei. Eu não decorei até hoje, acho que foi o único. Nossa, é facinho, Mas, enfim. Bom. Nossa Senhora revelou com 3. 3 tem o seu sentido simbólico. Exato. 4 tem o seu sentido simbólico e a sugestão de São João Paulo II. Reza 3, reza 4, 2 tá certo, fim de papo. O importante é rezar. Então, quer rezar 5 terços? Reza, se você consegue. 6, 100 igual São Padre Pio, toca o barco. Junta, faz um bizantino lá, vai, um da misericórdia, tá bom. Enfim. E nada disso é mentira, tá? Bom. Agora vamos a outra pergunta. Não sei se está na sua pauta, mas você acha que é possível existir uma pessoa que é 100% sincera? O brutally honest? Brutalmente honesto? Olha, quando eu ouço Super Sincero, eu só lembro do Bruno Mazeu no Fantástico. Pô, olha que imaginário. Então... Na verdade, eu já lembro de uma pá de coisas. Mas brutally honest, simples sincero, na verdade, só um jeito. Que eu sou sincero. Caramba, você é mal educado. Exatamente. Inconveniente. Totalmente. Você não é viril, você é só um moleque grosso. Só isso. A moto de fundo, tá concordando. E 2 ônibus ainda passando. Pois depois desse, como é que chama? Boletim do trânsito. Mas enfim, o que mais você quer falar da mentira? Não, vamos discorrer sobre essa honestidade brutal aí. E realmente não dá pra existir alguém totalmente honesto. E vamos ver isso, olhar pra coisa, né? Seria, o cara ia viver sozinho. Olha, depende, até o House tinha amigos. Então, mas o House não era honesto, né? Mas era um filho da mãe. Ele era um filho da mãe, mas não era honesto. Quanto que ele mentia? Mas assim, mentia até pra paciente. Era a premissa dele. Everybody lies. Todo mundo mente. E ele queria provar um ponto. Quando uma pessoa quer provar o ponto, ela acha todos os argumentos possíveis. Não estuda pra conhecer a verdade. Sim. Quer só provar o seu ponto. É que a maioria da gente faz. Mas, e outra coisa, a primeira é Everybody Lies, e a segunda? Não lembro. It's not lupus. North Circle 2. Nunca é lupus, até o episódio que teve lupus. Também sarcoidoses, né? Sarcoidose também é a primeira... em português. Sarcoidose? Eu acho que é sarcoidose mesmo. Enfim. Bom, House, né? Everybody Lies. Então, é interessante também a gente ver os tipos de mentira. Então mencionamos alguns aqui por cima, vamos dar nomes aos bois, né? Então existe primeiro aquela mentira que é totalmente uma inverdade. Você tá com uma caneta na sua mão, é a mentira daquele filme O Mentiroso, né? Do Jim Carrey, caneta azul, ele tem que falar que é vermelha. Então é a negação completa da verdade. E entra na impossibilidade absoluta. Sim. Metafísica. Mas aí que tá, né? Porque tem esse costume da pessoa. Sei lá, Bolsonaro é um grande presidente, mude a minha opinião. Né? Tem um monstro que sai em tudo quanto é lugar. Eu vi uma vez que é o seguinte: eu estou atrás dessa mesa preta tomando café numa xícara preta, mude minha opinião. É o tipo de coisa que eu faria. A pessoa que viu isso daí foi correndo e disse: olha, sua cara.
Dou um tapa na xícara. Agora não tá mais tomando. Pronto. Mas esse é o nível do que a gente tava falando da verdade relativa. Sim. Porque, ok, então, mas e se a pessoa for daltônica? Se ela for daltônica, ela não vê azul, não preto. Mas enfim. Mas enfim, a forma como você vê uma coisa não altera o que ela é. Né? Isso é só um detalhe. Isso. Vou retrocedendo um pouquinho nessa questão da verdade relativa e que acaba embarcando esse everybody lies. É que se tudo é relativo, não tem por que você mentir. Que mal que tem você mentir? Né? Isso é um tipo de sugestão do demônio. Que mal que há em fazer tal coisa? Nossa. Porque pega aquela coisa que tipo, é dúbia, ambígua, Sim. e torna ela univocamente boa. O que é univocamente? Aquilo que não tem equívoco, que não tem engano. Né? Então você pensa, mas que mal tem? Opa, é tentação do demônio. Já. Claro que aqui eu estou exagerando por fins pedagógicos. Você tá me entendendo, né? Eu espero que você tenha mais do que 2 neurônios. Eu queria que vocês vissem essa cena do Rodrigo olhando pro celular como se fosse cada um de vocês gesticulando. Eu queria muito. Ajuda a gente a chegar a 100 seguidores que a gente faz isso de vídeo. Bateu metade. Pois é. Mas enfim. That being said, como eu sempre fui professor, né? Como eu sou professor de inglês já há um bom tempo, e eu sempre tive alunos que a gente fazia aula de conversação. E aula de conversação, especialmente quando é multinível, a gente sempre coloca as pessoas para conversarem sobre alguns assuntos. Sim. Eu sempre gostei de conversar sobre os assuntos polêmicos, porque todo mundo tem a sua opinião, não é embasada em nada. Eu mostrava a todo mundo que eles eram ignorantes e só do inglês. Professor sádico. Não é professor sádico, porque eu falava, mas você não tem como produzir, você não tem como fazer, como concluir esse pensamento. Mas pensando bem, você pode falar inglês, você pode explicar o seu ponto em inglês dessa forma aqui, tá. Porque o meu foco não é derrubar o argumento deles, é ensinar inglês. Né? Mas tem sempre aquele metidinho, Exato. aquele mais sanguíneo, que acha que sabe falar inglês perfeitamente melhor que todo mundo, mas não sai do nível 3. E um dia estávamos conversando sobre mentira. Daí esse aluno, eu sempre conto essa história, esse aluno, ele falou, mas às vezes mentir é importante, é interessante, ele realmente salva a sua vida. Nossa, mas por que salva a sua vida? Porque às vezes o seu chefe, ele vem e te pergunta se você terminou o trabalho, e você não terminou, então fala, não, tô terminando já, tá terminando, e você nem começou, daí você salva a sua pele, né? Daí eu perguntei pra ele, mas você tá fazendo alguma coisa errada? Não. Então, se você não tá fazendo nada errado, por que você vai mentir? Exato. Daí todo mundo, Bish! Turns out for what? Isso foi antes do meme. Faz tempo isso, gente. Desculpa, sou velho. Caraca. Não, é bacana ver esse tipo de coisa. Eu tava pensando aqui também, lembrando de alguns mentirosos, algumas mentiras assim. Mas eu acho que... Pera aí. Tá. Eu tava falando dos tipos de mentira, né? Tem a mentira, tem a falácia também chamada de semi-verdade. Que é a mentira com uma roupagem mais crível ali. Então você fantasia a mentira, vai colocando, passa um batom assim, põe umas... É travestido de verdade. Era aí que eu ia chegar. Relaxa, velho, que a gente não vai processar a gente. E se processar, você é advogado. Não nos processem, por favor. Então é verdade, cara, porque pensando... E essa é uma das mais corriqueiras que a gente vê hoje. Os progressistas estão cheios dessas semi-verdades, dessas falácias, né? Políticos também usam bastante das falácias. E o que acontece? Às vezes falam um negócio tão entremeado que para você desconstruir o ponto tá cercado de tanta coisa que você tem que baixar ali para você chegar na verdade. Imagina assim, colocou peruca, colocou batom, colocou maquiagem, pra você tirar. Virou a Vera Verão. Epa! Deixa não, sua serigagem. Olha lá como fala Charles Albert.
Não, o Jorge Lafon era um ótimo ator, cara. Caraca. Excelente, cara. Eu gostava muito dele. Eu achava que ele e o Sebastian da C&A eram a mesma pessoa. Caramba. Pior que a voz do Sebastião nas propagandas não era dele. Ele tinha mó vozona grossa. É. Ele era viadão, né? Sim. Acho que é até assumido, não tenho certeza. Mas- Velho, foi. Mas o Jorge Lafon também, eu lembro daqueles programas de que ia acordar as pessoas. Nossa. Teve um dia que acordou, ele acordou todo viador lá, mas com uma voz grossa. Falei, meu É. Deus, voz mais grossa que eu, velho. Era praticamente o Michael Kyle vestido de mulher ali. Eu dormi de camisolinha. Como é que eu tiro isso da mente agora? Jesus me ajuda. Anyways, Bom, não procurem isso no Google. tá, pelo amor de Deus. Tá. Se procurar, a responsabilidade é sua. É. Bom, tem aquelas mentiras chamadas mentiras sociais, né? Tipo aquela. Ai. Vamos lá. Chega. Imagine se você, meu caro jovem, chega a sua namorada e aí tá lá com um vestido e vem, ela pergunta, faz aquela pergunta maravilhosa: amor, eu tô gorda. E aí? É o momento que o jovem Olha, sofre. eu daria uma dica aqui, mas essa é muito cafajeste e só funciona Sim. pra homem casado. Esse vestido não deixa gordo? Deixa, arranca ele. Olha, super honesto. Bom, os jovens, se seu relacionamento... Ou ainda arranca pra ter certeza. Ai, Deus do céu. Enfim, Bom, outro tipo de mentira, além das sociais, são aquelas chamadas de mentiras brancas. Aquelas mentiras que... as mentirinhas, né? As mentirinhas, não faz mal. A gente- as Eu tô pessoas- chegando. Não, as pessoas que gostam, que reclamam de racismo, elas gostam muito de ver isso, né? Mas é uma mentirinha branca, uma invejinha branca. Quer dizer que a mentira preta ela é horrível. Pois é, É degradante. seu, não é nem homofóbico, como é que fala? Seu racista, fascista, Baterista. taxista. É. Mas enfim, Então essas mentirinhas, eu tô chegando, eu tô chegando e acabei de acordar, né? Então. Essa. Você já lavou a louça? Não. Já lavou com garfo, né? Então tem esse tipo de mentirinha assim também. Mas eu faço a pergunta, Rodrigo. Então, pensando nós como católicos, então nunca devemos mentir? olha, depende. Por que as pessoas mentem para começo de conversa? Normalmente para salvar o próprio ser, né? Ok. Vamos ser um pouquinho mais polêmico aqui, vamos dar mais pano pra mãe, porque senão esse assunto esgota muito rápido. Aham. Somente o ser humano é capaz de mentir? Sim, Ah, eu acho que sim. certo. Então, os animais, eles nunca mentem. Eu acredito que não. Ok, e o que você me diz, por exemplo, das plantas carnívoras? Ou dos outros predadores, como, por exemplo, aquele peixe que tem a lampadinha? Ah, sim, é. Mas, Ou o então, ritual das lagostas que a gente tá falando. aham, Que é eu sim. chamar o padrinho, ó, tô aqui, ó, Aham. uou, os gatos, os sapos treteiros, uou. Tá. Não, Se realmente- nós partimos desse pressuposto, então mentira é uma coisa natural, já que todo mundo mente, não é mesmo? Se a Sim. natureza mente, se a mariposa tem a mentira como um sentido de preservação, então eu acho. Aqui eu vou bancar o advogado do diabo. Não seria então um caso de que mentir é algo natural e portanto devia ser aceitável? Bom, só lembrando aqui, eu acho que eu peguei uma de... Eu lembrei aqui. Eu falei que não, porque eu lembro de Dostoiévski falando que a mentira é uma característica unicamente humana. E aí ele defende isso, ó, um bom ponto. Mas eu acredito que não tinha esse conhecimento de tudo isso. Mas isso fica bem evidente, acho que já conhecia um camaleão. Enfim. Já faziam armadilhas para caçar. Mas, bom... Claro que a mentira dos Isso animais é- é diferente. ela é diferente, É um engano, porque todo animal, como ele tem uma alma sensitiva, né, em especial os mamíferos, ele vive de percepção e de estimativa. Como assim de percepção e de estimativa? Porque eles não fazem eles não cogitam, eles não pesam as coisas.
ele somente vê, por exemplo, um leão caçando. Ele tá vendo a presa lá e um buraco na frente dele. Ele não vai simplesmente se jogar dentro do buraco. Ele sabe que se ele pular, ele alcança, que se ele der a volta, ele perde a presa. Então ele vai fazer aquilo que ajuda ele a chegar mais perto no objetivo, né? Os animais, os insetos, eles não pensam tanto, né? Porque, por exemplo, se uma mariposa ou uma borboleta cai numa teia de aranha e consegue se libertar antes que a aranha chegue nela, pode passar 2, 3 segundos e ela cai ali de novo. Porque ela não tem tanta estimativa assim. Ok, por isso que ela tem uma mentalidade de presa. Mentalidade de caçador. Teve uma vez que eu estava tomando banho e eu morava num prédio que era do lado de um terreno baldio. Então tinha uma daquelas aranhas de mato, aquelas aranhas bonitas, só que ela é pequenininha. Só que parece uma caranguejeira, só que cinza e... Era como se fosse um tigradinho, né? Eu falei, o que eu vou fazer pra enganar? Eu joguei água nela, ela se encolheu, foi o suficiente pra eu matá-la. Eu era criança, eu tinha medo de aranha nessa época. Mas qual que foi a estimativa dela? Opa, vou me encolher que se eu for menores são as chances de eu ser pega. Mas ela foi esmagada, então não escapou. Simples assim. Por isso que a natureza usa dessas formas que são deceitful. Como que eu falo deceitful? Enganoso não é muito. Aí... Nossa. Porque deceit, tipo, é enganar, é enganar no sentido de que você quer causar mal. Qual palavra seria você enganar pra causar mal? Porque, por exemplo, o demônio é deceitful. Induzia erro, induzia... Mas enfim, pra enganar, pra iludir, né? To lure também, iludir. Iludir, Enfim, também ou pra se preservar ou pra atrair a presa, né? E o ser humano faz uma coisa parecida quando vai pescar. Usa uma isca. Sim. As pessoas no YouTube usam clickbait, que é uma isca de clique. Quem trabalha com propaganda sabe que a primeira linha ela tem que chamar atenção. Com certeza. Call my attention, hold my attention, prenda minha atenção. Sim, você passa no Facebook e o que chama atenção ali é o nome do vídeo. Pois é, e o que isso quer dizer? Então, prova o meu ponto, que não é o meu ponto verdadeiro, eu só tô pelo bem do debate, e você não vai saber o meu ponto até eu chegar no fim da argumentação. Eu tô sempre assim, já acostumei. Já acostumei. Mas não seria, então, mentir algo natural? E, portanto, que deveria ser aceitável? Sabe aquela sensação? Eu sei que não é. E você não vai me fazer cair nessa, mas eu não vou. Eu sei que não é. Mas não sei de fato responder. Mas me diz assim, a tua impressão? O que te impressiona? A minha impressão é que você tá mentindo pra caceta aí já. Mano, você me conhece, eu não minto. Nossa. Não, eu sei. Ok, você está manipulando a realidade pra fazer pensar algo. Estou sendo polêmico. Pra fazer polêmica, na verdade, é isso. É você levantar uma controvérsia. Sim. É o causar, é isso que assim é causar reflexão, não colocar uma coisa no então mídia. eu tô refletindo aqui. Mas é aquele negócio, tem melancólicos que se dão bem com o improviso. Você, no caso, eu não. Eu só sou bom no improviso porque eu sou professor. Mas, ok. Então, vamos passar para um outro ponto agora, então. Vamos considerar, então, que mentir é totalmente mal, que você deva viver, como você começou na pergunta, viver totalmente sem mentira. Se você vive sem mentira, então você está vivendo, cumprindo bem o 8º mandamento. Qual que é o 8º mandamento? Vamos falar, teste de catecismo básico. Qual que é o 8º mandamento? Vamos lá, 10, 9, 8. 3, 2, 1, pronto. Beleza. Não levantar falso testemunho. Nossa, mas não é não mentir? Pega Deuteronômio, pega os catecismos e vamos comparar. Tem as traduções. Mas por que isso é um pecado? Por que levantar falso testemunho é pecado? Qual que é a diferença do testemunho para mentira? Principalmente o fato de que você prejudica uma pessoa. Lembra que no começo a gente falou de agravantes e atenuantes? Qual que é a verdade material, que o objeto material desse mandamento? É o testemunho, se ele é verdadeiro, fidedigno ou não. Qual que é o agravante? O tamanho do prejuízo que foi causado. Tem uma cena que é atribuída a São Felipe Neri, tem outros também que tem a mesma cena, que é que um casal foi se confessar porque eles estavam levantando falsos testemunhos e fazendo fofoca. O das penas. O das penas. Daí, o São Felipe Neri, ele falou, ok,
volte aqui amanhã e traga uma galinha pra gente, pra doar. Só que nisso você vai tirando as penas pelo meio do caminho. Te traga ela aqui já depenada. Beleza, assim eles fizeram, chegaram. Ele falou, ótimo, obrigado pela doação, te dou a absolvição, mas agora você tem que fazer a reparação. Você vai recolher todas as penas que você deixou pelo caminho. Nossa, mas isso é impossível? Exatamente como aquilo que você fez quando contou aquela inverdade. Então, o falso testemunho é você falar uma coisa que vai prejudicar outra pessoa, né? Logo, fofoca? Ah, meu Deus! Sim, mas o que é fofoca? Ah, mas eu só falei verdade, só falei o que eu vi. Poxa vida, você pode contar essa verdade ou não, porque a vida não é tua. Você, por acaso, é o justo juiz de ver a alma da outra pessoa? Né? Você não pode nem julgar se a pessoa não é católica, pô. Porque Santa Catarina que diz, né? Nem você sabe qual que é o plano que Deus tem pra aquilo. Né? Na verdade, Deus diz pra ela. Então, velho, poxa. Não, a gente falava nessa época, você quer um gato? Você cuidar das 7 vidas dele, deixar em paz. Quer um gato americano? Que tem 9? Tem 9. Tem mais ainda. Mas enfim, o que eu quis dizer com esses 2 pontos? Bom, que tem mentiras, que são essas mentiras sociais, que a gente pode até contar. Que mentira também é diferente de omissão. Né? É omissão. Porque às vezes a dizem verdade. Que é outro tipo de mentira. Na verdade, omissão também pode ser um pecado. Porque se você sabe que aquilo está errado, que aquela pessoa é inocente, mas você se omite, você está pecando por omissão. Sim. Se você conta uma verdade que não te diz respeito, você está pecando também por escândalo. Porque qual que é o grande problema das seitas protestantes? Eles dizem que você tem que confessar o pecado na frente de todo mundo. Então, mas ali você arruína a sua reputação. Sim. Você se arruína. Porque as pessoas não têm que ver com aquele ato particular. Deus conhece a sua alma. Por isso que a confissão é em privado. Por isso que lá você vai num tribunal, porque você vai se apresentar diante do justo juiz na pessoa do padre. Só que essa mesma justo juiz é o único tribunal no qual você se acusa e você sai absolvido. Né? A menos que você esteja com escrúpulos, né? Você se acusa mais do que devia até. Sim. Ou que você não esteja arrependido também, né? Exato, porque não adianta você confessar se está sem arrependimento. Exato. Né? Mas ainda assim, mesmo uma verdade, porque vamos pegar um exemplo. Está numa situação de guerra e tem um frade católico na casa de uma família judia e aparece o pessoal da SS nazista. Bem feito. Mordeu gato forgado. Pode é gato filho de uma gata. E gatos não fazem isso, mas enfim. Tem um frade e chega a SS nazista perguntando, tal família está aqui? Ele pode responder de 2 formas. Ele pode dizer, sim, eles estão saindo pelo fundo enquanto falamos neste momento. Nossa. Ou pode dizer, eles estavam, mas não estão mais. Ah, você viu eles saírem? Não vi eles saírem. Você sabe que eles saíram, mas você não viu? Nesse caso, esse frade está pecando por ter contado essa mentirinha? Não, porque ele causou mais bem do que mal. Aí que está uma grande questão que as pessoas não entendem nesse nosso mundo puritano. Não é, o silogismo. Bruno é homem, o homem é racional. O Bruno é homem, então o Bruno é racional. Isso é um silogismo, faz sentido. Mas você não pode dizer, se A é B, B é C, então C é A. Não é sempre assim. Não é uma regrinha de lógica. Não é um checklist de, cumpri isso, cumpri aquilo. A moral, ela tem toda a parte subjetiva. Sim. Porque quando a gente fala de moral, as pessoas entendem, mas isso aí é como as pessoas, é só uma questão de vida social. Não, sua anta. A moral é você orientar as suas ações para o bem. Se você está organizado na moral da sociedade, é para o bem da sociedade. Porque as pessoas gostam muito de falar, por exemplo, na época da eleição do Bolsonaro em 2018, né? Que deu aquela coisa dos juízes, né? O auxílio paletó. Ok, mas é legal, mas será que é moral? E você ouve isso de um homossexual que é muito julgado porque a atitude dele é chamada imoral. Então quem é ele para julgar uma outra moralidade, sendo que ele é contra essa mesma moralidade que ele está advogando? Sim, mas vamos só fazer um parênteses que o Bolsonaro falou, esse dinheiro aí e tal, eu usava para comer gente. Também é necessário elencar. Eu não tô defendendo o Bolsonaro, velho. Eu também não. Eu só quero falar que... merda.
10 pela sinceridade, 0. Esse é o tipo de sinceridade que faz mal. Então, sabe? Qual necessidade? Exato. Ok. Né? Convenhamos que ele é o exemplo perfeito do que você deve fazer. Tem coisa? O fato fala por si só, né? Enfim. Mas enfim, eu tô perdendo em raciocínio, não tem nada. Sim, eu tenho uma cola porque eu me perco nos raciocínios. Não, Gente. Você tava dizendo que... eu também entendi. Vou ficar aí. Tá, ok, então vamos aí. Beleza. Fica assim, então. Tá, beleza. Ok. Vou ver certinho e te aviso. Bom, um abraço, fiquem com Deus, até a próxima. Eu vou... Mas enfim, então existe esse tipo de mentira que não é uma mentira completa, porque você não está dizendo uma inverdade, você está dizendo um fato que não é harmful, prejudicial. Entende? Então nesse caso aí, a gente pode entrar na moralidade. Sim. Se você quer entrar a fundo, eu te recomendo um livro, que é o Manual de Teologia Moral do Padre Torres del Greco. Se você acha ele em PDF. Que ele parte da moral com base nos 10 mandamentos e nos 7 sacramentos. E pega a própria doutrina social da igreja e o catecismo, os dois falam especificamente disso, da mentira. Tem esse ponto justamente dessa questão de mentir para proteger alguém, proteger a vida. E isso aí é necessário e, poxa, acontece. Num tempo de perseguição ainda mais hoje também. Não podendo ter cristão na China, imagina. Como os missionários vão agir lá? Enfim. Pois é, aí que entra a mesma questão dos animais. Exato. Faça aquilo de forma escondida, mas faz. Exato. Bom, enfim, o importante é o bem. Se a intenção é reta e o pedido é simples, Deus atende. Sim, mas também ao mesmo tempo, você pode chegar no outro ponto. Você está lá, ajoelhado, adorando a Cristo, e o cara chega um muçulmano, aponta a arma na sua cabeça, vai lá, fala que não é Jesus ali, assuma que não é, renegue sua fé, pise na Eucaristia. E aí, cara? Na teoria todo mundo sabe o que fazer, mas e ali na prática? E ali na prática, na hora do vamos ver? Pois é. A gente nunca vai saber até que os muçulmanos dominem o mundo, né? Pois é, mas enfim. Não vamos entrar nesse aqui. Porque não é moral. Não é porque é questão moral, mas não é o fim do podcast. Exato, então. Mas você está falando só para católico, então? Não, estamos falando para geral. Se você não é católico e nos ouve, você ouve bastante catolicismo. Quem sabe um dia você se converte. Se não se converter, Deus não quis, mas não é esse ponto. Mas, enfim. Outro ponto. Você gosta de Legião Urbana? Não, mano. Você conhece aquela música Quase Sem Querer? Que acho que é uma das mais carne de vaca depois de Vento no Litoral. Qual que é a maior mentira segundo essa música? Nossa, eu tô lembrando. Mentir pra si mesmo é sempre a pior mentira. O que você acha disso? Mentir pra si mesmo é a pior mentira? É. E por que você acha isso? Bom, conhecimento empírico. Posso dizer. Diga mais. O negócio da fantasia é prejudicial. Nem toda fantasia é prejudicial, mas quando você se coloca cercado numa inverdade e cria seu próprio mundo, sim, isso é prejudicial. Sim. Extremamente. Mas você concorda também que, de certa forma, todos nós interpretamos... o advogado do diabo de novo. Todos nós interpretamos alguns personagens. A gente não tem uma personalidade fragmentária. Por exemplo, eu sou um personagem no meu trabalho, sou um personagem em casa, sou um personagem na igreja. Eu não vejo que existe alguma falha muito grande dentro da pessoa se ela precisa de certas personas. A menos que seja um detalhe da personalidade que ela exiba mais ali. Sim, mas eu estou falando uma coisa mais baixa ainda, não dela fazer isso conscientemente. Mas a pessoa se analisar e ela perceber que ela é diferente nesses ambientes. Cito o meu próprio exemplo. Na escola eu sempre fui muito, muito quieto. As pessoas achavam que eu era meio tímido. Em casa eu era uma criança normal. Hoje em dia no serviço as pessoas não acreditam quando eu falo que eu sou irritadiço, que eu sou pavio curto. Porque acham que eu sou de boa. E daí quando eu mostro minha verdadeira face, nossa, mas você... Por que você fica tão bravo? Por que você é assim? Eu sou assim. Não parece, que se foda. É verdade. Assim? Não parece, mas é. E assim com aquela veia pulsando.
Mas, assim, na prática, as pessoas acabam mostrando essas faces, assim, essas facetas, esses jeitos diferentes nos lugares, né? Mas eu acredito que isso é uma falha de autoconhecimento. Sim. Eu achei que você ia falar uma falta de caráter, mas tudo bem. Entenda-se, caráter é o domínio das suas paixões. Que faz parte do autoconhecimento, você conhece. Não, mas o importante não é você conhecer, o que você faz com esse conhecimento. Exato. Porque uma coisa é você saber que Jesus é Deus, está presente na Eucaristia. Outra coisa é o seu ato e sua reverência ante Ele. Uma coisa é você saber que matar é pecado. Outra coisa é você realmente ter tempo de pensar sobre aquilo. Sim. Por isso que tem as atenuantes da legítima defesa e enorme... Como é que nós temos sobre enorme carga emocional? Tem... Anyways, os termos jurídicos... emoção, eu acho. Enfim, whatever, que seja. Mas enfim, tem esse rompante. Então, se assim sendo, e se nós todos representamos alguns personagens, então acho que esse é o motivo que nós pecamos, né? Mas enfim, como que a gente resolve isso? Esse aí. Qual que é a resolução para quem tem essa personalidade fragmentada? Cara, terapia, oração. É bem mais simples do que você imagina. A unificação da personalidade é você fazer as pazes consigo mesmo, você ser honesto consigo. Porque eu não sei se eu vou te chocar, meu amigo ouvinte, e você mesmo, Bruno, mas quando você está pensando, você não precisa mentir. Porque quem está ali é você e Deus. Mas eu aposto todo o dinheiro que eu tenho, todos os meus 12,50, de que você já se pegou. Nossa, mas não, essa não é a verdade. Não é isso que eu tô sentindo, o que eu tô sentindo é aquela outra coisa. Por quê? Porque a gente sempre tem uma ideia melhor da gente do que a gente mesmo é. Simples assim. E a unificação da personalidade, como se dá? É nesse autoconhecimento e, querendo ou não, meu amigo ateu ou não, é a prática de uma religião. Porque as práticas da piedade, elas fazem com que a gente tome tempo na realidade. Não estou dizendo aquele que, vamos buscar a santidade a todo preço, né? Porque hoje em dia as pessoas se convertem, está convertida há um mês, um ano e já acha que pode ser santo sétima morada. Faço meia-culpa aqui porque todo mundo passa por isso. Mas não, tem um longo prazo. As coisas hoje em dia, elas são no longo prazo. Nada a gente consegue. A única coisa que a gente consegue no curto prazo é fazer bosta. Ou dívida também, que no caso é bosta. Aí eu pedi, cabe de ver carro. Mas aí que tá. A unificação de ter essa personalidade forte é você saber o que você gosta e o que você não gosta. Sim. Para um homem, isso até é mais fácil. Para uma mulher, é libertador quando ela consegue dizer claramente. A gente volta naquela discussão do podcast anterior. Que a mulher, ela só consegue expressar realmente o que ela sente se ela está segura. Se ela não está segura, ela vai se adequar de acordo com o ambiente. E quando o homem faz isso, ele perde um pouco da sua masculinidade, porque ele perde a sua possibilidade de ser perigoso. Eu preciso cortar sua unha, né, seu gato viado? Eu queria fazer só aqui mencionar, para trazer em casos práticos, né? Essa questão das personas, fui lembrando aqui, tem no Dragon Ball clássico, tem a Lanti, que é aquela que espirra, muda a cor do cabelo de azul e loiro, né? Que ela tem essas duas personas ali, uma toda carinhosa, a outra violenta ali, e o Sensui do Yu Hakusho. O Sensui, ele não tem sui? O que é sui em japonês? Sei lá. Então, bom. Não sei, Sensui, ele faz tudo sem derrubar uma gota de suor. Né? Nossa, meu sonho. Que acontece? O Hakusho tem 3 sagas, né? A primeira do Toguro, a do Sensui e a saga do inferno, né? A saga do Sensui, ela dá início ali pro inferno. O Sensui, ele é um inimigo ali e tal, do Yusuke, e ele foi um detetive espiritual, como ele. Só que o que acontece? Ele foi traumatizado por diversas coisas. E acontece com ele o quê? Cada trauma foi dividindo a personalidade dele. Ele tinha 7 ou 9 personalidades. Era um gato americano, né? Questão da vida. E aí, o que acontece? Essas personalidades iam aparecendo durante as lutas que ele tinha. Então, o jeito dele lutar, a força dele, o nível de Ki, ou não lembro, não é...
Eu ia falar Reiatsu, né? Reiatsu é do Bleach. Bom, whatever. Energia vital, Energia, é humana se você joga RPG. É. Se você não joga nada, é aquela barrinha azul que vai crescendo. Isso. E aí o que acontece? Ele tinha essas personalidades. E elas iam aparecendo no decorrer da luta e tal. Sanguinho azul. Sanguinho azul. Então, é bacana de ver também isso pensando na gente e tal, nos casos que vai aparecendo, mas um cara que aparece com isso mesmo. Outro lugar que dá pra ver isso também, mas aí já com um transtorno psicológico trazido assim de uma forma mais clara, é no Fragmentado. Perfeito. O Fragmentado, ele é um grande exemplo disso. E você vê lá a hora que aparece o monstro lá, as personas ali aparecendo. A Patricia. Velho, o bagulho é louco ali. Esse Fragmentado é um filme muito bom. A trilogia toda é boa, né? Sim, desde o Unbreakable O Corpo Fechado, Fragmentado e o Glass. Cara, bacana, muito bom. Muito bom, é excelente filme. E o ator é muito bom lá, o James McAvoy. Sim. Excelente ator. E, pô, tem Bruce Willis e o Samuel Jackson. Samuel Jackson. Mas o trabalho maior do McAvoy foi ficar bombado, cara. Não pensa que um pouquinho antes eu tava gravando X-Men. Velho, se você assistir o Maquinista em inglês, o Operário, você vê o Christian Bale. Logo depois de gravar o Batman, magrelo daquele jeito. Não, e antes dele ficar também, porque ele fez um filme de droga lá, que ele era super viciado, não sei o que. Ele ficou mais magro do que tava nesse. Poxa vida. Porque perder a massa é mais tranquilo. Mas da distância pra ele fazer o segundo filme, o Batman Dark Knight, cara, você vê, você fica chocado. Como o cara conseguiu? Em detalhe que ele ficou só tomando água durante, sei lá, 2, 3 meses pra ficar daquele jeito. Sim, eu acho que a dieta, uma outra dieta que ele fez foi comendo atum em lata. Também. Era a única coisa que ele podia comer. Nossa, ser ator de Hollywood é uma desculpa pra ser... Nem todo mundo é The Rock, né? Que só fica daquele jeito que ele tá... É que ele tem a personalidade tão forte que todo personagem é igual. Exato. É o The Rock, o Nicolas Cage. Nossa, o Nicolas Cage ele tem menos... Nicolas Cage é sempre Nicolas Cage. Porque eu sempre aquela de... Cara, fazendo a bosta. É da hora. Bom, uma pausa aqui só. O Nicolas Cage, eu acho que o único filme que ele tentou ser overactor, foi o Motoqueiro Fantasma. Ele fazendo as caras de louco no meio da... Falhou miseravelmente. Como tudo. Detalhe, ele já ganhou Oscar. Olha, o filme dele que eu achei muito bom foi Um Homem de Família. Que esse ele foi realmente muito bom. Essa falta de expressividade dele casou certinho com o personagem. Sim. É a surpresa de todo o enredo. Cara, muito bom. Recomendo muito. Um Homem de Família. Grava um episódio sobre isso. Opa! Se deixar, anota aí, aproveita o teu caderno aí. O idealizador é você, eu só sou o pitaqueiro. Não, se tiver na Amazon Prime, aí já... Tem? Então ótimo. Já temos o próximo episódio já. Ok, beleza. Mas, Fica spoiler aí, tá? Uma outra forma de mentira é a hipocrisia. O que diabos é a hipocrisia? Enfim, a hipocrisia. Eu amo esse meme. Diz o homem. Eu amo esse meme. Mas enfim, hipocrités é o nome daquela máscara que os gladiadores usavam para não mostrar o seu rosto. O que é uma pessoa hipócrita? Uma pessoa hipócrita não é aquela que... faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Nossa, a pessoa até que é honesta, né? Tipo, sabe que ela tá fazendo mal. É aquela que veste um personagem pra todo mundo ver e não vive coisa alguma daquilo. Né? Isso a gente encontra muito na política. Né? Só que na política tem a versão pior, que é a versão do demagogo. De onde surge o demagogo falando nisso? Nossa senhora. Demagogo é um monstro de RPG. Esse é o Demogorgon. Que é um demônio Gorgon. É um demônio misturado com a Górgona. O demônio foi lá e fez filho com as Górgonas. Meu Deus do céu, que horror! Mas enfim. De onde surge o demagogo? Demagogo. Demagogo. É justamente da democracia grega.
Porque se tem a democracia, o que é demo aqui? Demo aqui não é de demônio, é demo de povo. Uhum. Democracia é o governo do povo. Claro que nem todo povo falava, né? Sim. Só se fosse livre homem. É. Mas existia aquele personagem que ele era sofista Uhum. e que ele falava exatamente o que o povo queria. Como falava aquilo que exatamente o que o povo queria, não com a intenção de cumprir, mas só para ser escolhido, Aham. surgiu essa figura do demagogo. Demagogo. É aquele que atrai as massas. Exato. Nossa. Líder sindical. Opa, falei demais. Não somente líder sindical, Não. até o Bolsonaro ele entra Sim, nessa. sim. Por quê? Porque o nosso sistema político está nessa forma. Uhum. Por isso que eu não gosto da democracia, Sim. nesses complexos. É. Nem mesmo da república. Eu gosto da república de Platão, no meu mundo seria mais aristocrata, mas tudo é imperfeito nesse vale de lágrimas. Me perdi. Não, tudo bem, nós estamos falando dos tipos de mentira. Né? Mas enfim, como que a gente resolve? Né? A gente deu todo esse problema, falando de todos os tipos de mentira. A gente até cogitou, nossa, será que é sempre moral mentir? Depende do fim. Uhum. Né? Porque se o fim é bom, o meio é bom e o começo é bom, é uma atitude prudente. Uhum. Então, se você mente por mentir, você está fazendo algo errado. Uhum. Porque mesmo que chegue em algum lugar bom, como por exemplo, eu vou mentir pro meu chefe porque eu não terminei o serviço. Você tinha prazo? Não. Então você vai mentir porque você é idiota. Então você não tem um fim, não tem um fim bom, não tem um começo bom e muito menos um meio bom. Tudo é bom, tudo é mal nesse negócio. Sim. Né? E quando você vai ser honesto com uma pessoa, você precisa ser, antes de mais nada, honesto consigo mesmo. O que significa ser honesto consigo mesmo? A humildade é a verdade, como diz Santa Teresa. Não é a verdade, eu sou humilde porque eu sei que eu sou um ótimo ator. Não, você é um ótimo ator por graça de Deus e porque você tem uma aptidão. Ou seja, você tem uma inclinação natural para isso. Se é uma inclinação natural, não é uma coisa necessariamente inata, mas você pode desenvolvê-la. Mas também não quer dizer que você possa fazer o que você quiser. Não, você não pode fazer o que você quiser, meu filho. Você não pode. É impossível. É impossível, porque são muito poucas as pessoas que se tornam astronautas. Né? Ou, sei lá. Dentista pode até ser, porque em Jundiaí é um mercado muito grande. Mas astronauta não. Astronauta é para poucos. E o que isso quer dizer? O que é esse ser honesto consigo mesmo? Naquelas 55 dicas que tem do padre Thomas Hopkins, que eu já mencionei, não lembro qual episódio, diz: seja sempre honesto, sobretudo consigo mesmo. Se você está bravo, você tem que saber o que te deu aquela sensação. Isso vai te dar uma liberdade, porque você vai descobrir, poxa vida, o que é que me irritou? Foi uma coisa tão besta. Porque aqui vai uma grande verdade, todos nós somos ultra críticos. A nossa reação nunca é proporcional ao fato, à impressão que nos acontece. Somado ao fato de que a gente sempre espera que vai ser melhor do que aquilo que realmente é, né? Nem sempre, porque até quando a gente espera que vai ser pior e melhor, a gente se decepciona. Simples. Ok. A gente é sempre muito crítico. Um gato miando, ele não é pra te irritar tanto quanto um ladrão entrando na tua casa. E você faz isso como? De novo, com a bendita da vida interior, com a pausa para reflexão. E também com uma coisa chamada atenção. Porque a atenção, o que é atender? O que é atenção? O que é atender alguma coisa? É uma resposta. Nem sempre. Atender é se prender. É se você ater alguma coisa. Então, quando vocês têm atenção, você está aplicando o seu espírito a alguma tarefa. E você não precisa fazer um esforço árduo para ser atento. É só você não deixar a mente vagando por aí. De novo, o mesmo episódio da espiritualidade, a importância da oração de Jesus. Você não deixar a mente dispersa. Porque quando você divaga, muito pouca coisa você consegue colher. Quando você aplica o espírito, aplica a atenção, você consegue ver as coisas. Então, se você presta atenção naquilo que você está dizendo, por que eu estou dizendo isso? E isso é verdade ou não? Isso vai causar bem ou mal? É simples, é esse autoexame que a gente precisa fazer antes de cada ato. Se as pessoas parassem e pensassem um pouco antes de agir, mas agissem, nossa, a gente seria muito melhor. Você, meu amigo colérico, para pensar. Melancólico e fleumático, não pensa, age também. Não fica só pensando. É sanguíneo. Sanguíneo, continua que você está fazendo um bom trabalho. Pelo menos ele é honesto. Exato, né? Uma coisa que eu queria encaixar aqui, eu acho que como a gente está chegando nos finalmente, né?
eu tenho acompanhado bastante algumas coisas, assim. Tem um canal no YouTube chamado Metaforando, não sei se você já assistiu, do Victor. Então, ele sempre revê nas análises dele, o cara, só para dar contexto aqui, ele é um perito, né, detetive, das um perito... microexpressões faciais. Isso, exatamente, as microexpressões faciais. Então o cara tem cursos, tal, não sei o quê. E eu acho que uma conclusão que dá pra ver, né, que dá pra ter ali ao final de ver tanta coisa, é que biologicamente o ser humano, ele é incompatível ali com a mentira. Então tem bons mentirosos? Tem. Mas algum sinal o corpo dá. E aí que tá. O corpo luta ali contra o ato de mentir. E sabe por que isso? Porque o erro sempre se destaca. Você pode não entender nada de música, ter uma melodia esplêndida, mas você sempre vai notar aquela pessoa desafinada. Sim. Porque sempre destoa, sempre se destaca. Sim. E realmente, isso é uma pessoa falando assim, as microexpressões. Exato. Cara. E aí não dá, ele lógico, cada uma tem um nome e tal, dá os termos técnicos ali, mas o cara é praticamente o Light to Me ambulante, né? Aí até lembrei, aí será que ele vê lá como o Light to Me, a expressão tal, não sei o quê. Na imaginação dele, por que Sim. não? Imagina, acho que é bacana de ver entender isso, né? Porque o pecado original ele deixou marcas na alma do ser humano. É interessante que eu vejo isso com uma ligação. Justamente até o nosso corpo, ele responde assim, pelas marcas, né? Então ele mostra que algo está errado ali. Então o cara está tentando te convencer de uma mentira e ele mesmo acredita naquilo. O melhor mentiroso é aquele que acredita no que está contando. Exato. E aí a gente pode voltar até também ali para um famosinho, né? Uma mentira contada muitas vezes se torna verdade. O que por si só é uma mentira, né? Porque você pode envolver uma mentira em muitas e muitas, uma verdade, muitas e muitas mentiras, dar uma cara de verdade, mas somente na teoria. Quando você vai aplicar, tipo, marxismo e comunismo, não dá certo. E é verdade. Porque tudo tem que ser posto à prova na prática, né? Porque se você fica só na especulação, você é mais fundamentalista do que um protestante biblicista. Biblicista. Mas, enfim. O papel aceita tudo, né? Na hora que tá no campo das ideias. Exato. No campo das ideias tudo é possível. Exato. Menos o que é. Mas enfim, tem um outro ponto que você estava falando, metaforando, que eu lembrei. É a questão, por exemplo, se mentir é errado, e se a gente joga, por exemplo, um jogo de RPG, ou aquele tal do Among Us, que você tem que interpretar um personagem, ou até mesmo mais inocente, o detetive. Ixi, chegamos nessa então? Ai, eu achei que tinha esquecido dessa. Pois é. Eu quero saber a sua opinião. Vamos lá, é aí que tá. Eu penso no propósito. Então, é aí que tá. Palavras de quem jogou muito RPG. Então, só pra definir, RPG não é um lança-granada, tampouco a reposição da coluna postura global. Não é quiropraxia. Tá? É o role-playing game, ou seja, um jogo de interpretação de papéis. É um joguinho de teatro. Um jogo de teatrinho. E você interpreta um papel, né? Você tá ali e participa desse jeito. Bom, eu penso no seguinte. Eu penso no objetivo. O que eu tô buscando hoje? Eu quero ser mais virtuoso. Tô tentando condizer as minhas ações com isso. Tal jogo vai me gerar maior virtude? Ou vai me dar uma inclinação a tal outra coisa? E aí que tá. Eu vejo as coisas nesse olhar. Eu trago pra mim. Por eu ter um passado muito inclinado com a mentira, esse tipo de coisa é gatilho. Mentiras pra mim são complicadas. É complicado de lidar com isso. Então, ainda tenho esse receio. São coisas que eu preciso lidar melhor. Então, esse tipo de coisa me gera, assim, não tá na hora de mexer com isso ainda. O RPG talvez sim, mas o Among Us, por exemplo, eu não conseguiria, cara. Porque aí que tá. Eu sou um canalha, é muito fácil. Eu sou um baita do mentiroso, isso é muito fácil. Eu consigo interpretar bem esse papel. Acredite, eu fiz por 6 anos. Tá, então, o problema é pessoal, não é geral. Então, você está dizendo que o jogo em si depende da pessoa que está jogando. Também, mas aí que tá. Então, aí eu jogo para o campo da moral. É prudente? É bom. O que vai trazer de bom jogar esse jogo? O lazer, é a caixinha do nada. Mas aí que tá. Você desenvolve o que você está aprimorando ali? A capacidade de mentir, engambelar.
Então, eu não vejo utilidade. Eu vejo como trazendo um mal. Certo. Então a única coisa que você tá vendo é aprender a mentir. Também. E você já parou pra fazer análise, por exemplo, do oposto? Porque se você não é um impostor, você tem que descobrir quem é. Sim. Mesma coisa no detetive. Aham. Então, neste caso, a sua mentira ela pode ser mudada para o bem se mudar o seu propósito. Ou seja, ajudar uma pessoa a descobrir o que é uma mentira. Custando a vida de inocentes, ótimo. Custando a vida de inocentes num jogo que a gente sabe que Eu é sei, irreal. eu É a sei. mesma coisa, a mesma Eu lógica de uma sei. brincadeira de polícia e ladrão. Ah, morri! Ah, ressuscitei! Agora você é o bandido. Sim. Uhum. É o reino da fantasia. Não é porque é a fantasia Aham. que é mal. Mas uma coisa Sim. detetive. Detetive é a mesmíssima coisa. Você se traveste de Perigoso. crossdress. Vamos lá. A palavra não morde. Eu A palavra cachorro não morde. O problema é a sua mente poluída. Ela, A gente já falou muito de travesti nesse episódio. Caceta. Desculpa. Rei da quinta A série. pessoa interpreta um personagem maligno, maleficente. Tipo Melhorou? você agora. Ok, tipo você agora com o gato pulando ainda. A La Corleone. Queria ter uma câmera agora. Mas você tem que ver, meu filho. Não tem nada laranja aqui, né? Tem só laranja. Bom, putz, tem laranja, vai ter morte. Fudeu. Tem os post-it. Putz, vai dar ruim. Enfim. Enfim, nós suspendimos, tem que cuidar de nós do mundo inteiro, porque Beleza, tá. A pessoa se traveste do papel. Tá. ela veste um personagem. Uhum, Também ali a pessoa vai ter que ser um assassino uhum. e vai ter que ser descoberto. O Among Us nada mais é do que uma versão moderna da brincadeira do detetive. Uhum. Então acaba sendo um roleplay game também. Também é um jogo de você interpretar papéis. Uhum. Se você é um mau mentiroso, você pode aprender a ser um bom mentiroso. O que você vai fazer com isso depende de você. Essa é a parte objetiva. Né? Vamos proibir todos os jogos, vamos proibir todas as bebidas alcoólicas, vamos proibir todos os maus livros. Não é assim que funciona, tio. Sim. Sempre que tenta fazer isso, dá ruim. Uhum. Por que dá ruim? Porque cada um devia ser responsável pelas suas escolhas. E você não pode julgar a moral de um objeto de acordo com o comportamento de uma pessoa e aplicar aquilo para todos. Uhum. Não é porque existe um alcoólatra que a bebida alcoólica é ruim. Sim, sim. Não é porque existe um mentiroso filho da puta que todo mentiroso é filho da puta e que todo mentiroso vai pro inferno. Você não sabe, caramba. Uhum. Vida, você pode se arrepender no último momento e ainda ganhar o céu. Ganhar o céu já é fácil. Uhum. De Assalto. isso. Céu fácil é ruim. Enfim, ó, eu comecei puto, terminei puto. Eu tava tentando não falar palavrão. Não, mas o RPG ele já tá nos meus planos aí. Eu vi aquela galerinha do Matheus ali e falei, vamos pensar. Com a galera dele, não me chama não, porque eu descobri que eu não sou nada competitivo, porque eu perco antes de começar, porque eu não quero nem começar. Mas aí que tá. Eu tenho um personagem perfeito. Eu chego com a ficha pronta e falo, olha, Rodrigo, faz esse cara aqui. Não é Ponço Pilatos não, né? Não, você vai ver. Eu montei um RPG pra testar lá. Ok. Eu montei. Mas vai ser legal. Vai ficar bacana. É o teste do meu livro. Eu vou testar meu livro em forma de RPG. E quando eu jogava RPG, eu levava muito a sério esse negócio. Eu era o único que levava a sério, tava todo mundo zoando. E eu me arrependia muito. Bom, eu seria eu vou mestrar essa aventura, você vai ver. Ok. Enfim, mas o Among Us é uma ótica boa. Mas eu tenho. O meu problema é a prática, cara. Assumo ali que. E pra pessoa que eu falei sobre o Among Us, aí que tá, eu vi nela ali essa mesma coisa. Então eu falei, pensa. Pensa. Mas pra pessoa que você falou do Among Us, você colocou minhoca onde não precisava. Não, mas precisava. É que tem coisas que precisam ser olhadas. Sim, tem coisas que precisam ser olhadas, mas ali a facilidade de gerar escrúpulo é muito grande. É um terreno fértil pra isso. Não dá pra você dizer, Tó, pensa. Não, Tó, é assim, pronto. É mais fácil. É igual criança, você não dá, Tó, cozinha aí o seu peixe. Não, você dá o peixe cozido.
Mas, Ou a visão tem que então, tirar o espinho. Não, você tira o espinho da porra então, do peixe. eu também estou em aprendizado, eu também preciso aprender a dar os bons conselhos. E aí que tá. Eu estava precisando, nessa época eu achava, eu preciso ensinar ele a pensar. Hoje eu tô vendo que é mais fácil. Lembra aquela coisa do exemplo arrasta? Eu tô ligado. Dá exemplo, depois você ensina a pensar. Tá Simples bom. assim. Tá. Eu sempre tentei fazer os outros pensar, ninguém nunca pensou e todo Eu mundo sei, eu ferrou. tô falei, ligado, puta, é. minha merda. Eu tô sabendo, eu tô percebendo isso agora. Enfim. Quem quer marcar um Among Us? A Bruna que tava com vontade de jogar. Não? Beleza, vamos marcar. Ai, Vamos ver se a gente fala. com essa piada infame, caríssimos ouvintes, nós encerramos aqui o podcast. Chega, acabou. Acabou! É treta! Então, um abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Falou, valeu. Ai, que merda.